Você jogava Snake no Nokia tijolão e pensava como o jogo era feito. Hoje, com você aprendendo C#, eu vou poder te mostrar uma lógica semelhante à que foi utilizada para fazer esse clássico. Portanto, já deixe seu like e se inscreva para apoiar o canal e bora programar. Então vamos lá. Imagine que esta é a tela do jogo. Toda a tela possui uma altura e uma largura. Para este caso, cada linha, ou largura, comporta 23 itens, enquanto a altura comporta 8 itens, formando uma matriz 23 por 8. Este é um exemplo de comida da cobra. Neste exemplo, ela foi desenhada na posição 0 na altura, que seria o Y, e na posição 21 na linha, que seria o X. Agora vamos ver um exemplo com a serpente. Neste caso, temos 3 itens, um que representa a cabeça da cobra e um item para cada parte do corpo. Neste caso, indicamos para a aplicação que ela deve desenhar esses itens nestas coordenadas. Para darmos a sensação de movimento para a direita, devemos informar para a aplicação desenhar na posição atual em X mais 1. Se fosse para a esquerda, atual em X menos 1. Da mesma forma para a altura, se for para se mover para baixo, acrescentamos 1 em Y, enquanto para cima, diminuímos 1. Tendo essas informações, bora passar essas regras para o código. Antes da gente começar, eu preciso fazer algumas observações. A primeira é que eu vou estar utilizando C# 10 e Visual Studio 2022 nesse projeto. A segunda é que a estrutura inicial do projeto talvez possa parecer um pouco diferente para você, mas é justamente por causa dessa nova versão. Ela não necessita do método main colocado ali explicitamente, mas também não teria nenhum problema se a gente colocasse. E o terceiro item é que a gente deve observar as limitações desse console application. Então algumas coisas que tem na tela do celular não vão ter ali, como por exemplo a cabeça da serpente. Então dito isso, bora lá. Essa estrutura inicial que eu tinha comentado, ele vem basicamente só com Hello World e aquele comentário para entender um pouquinho mais ali, que a Microsoft colocou. Então a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é criar um enumerador que ele vai indicar a direção que a serpente está indo ou que pretende ir. Então a gente vai lá, vai criar um enumerador, colocar o nome dele de direção e colocar basicamente direita, esquerda, cima e baixo. Cima, baixo, esquerda e direita. O próximo passo que a gente vai estar fazendo é criar uma classe que vai ajudar a gente a colocar as coordenadas da serpente na tela. Então a gente vai criar aqui uma nova classe, o nome dela é coordenada mesmo. Vamos colocar os pontos ali do eixo X e do eixo Y. Então colocamos ali o int X e uma propriedade int também para o Y. A gente vai precisar também colocar o construtor. Vamos criar um construtor ali com esses dois itens, o X e o Y, para quando depois a gente colocar o new lá, a gente só passe aqueles argumentos e a gente já tem um objeto construído. Então basicamente, a gente comentou anteriormente que toda a tela tem um tamanho X e um tamanho Y, uma largura e uma altura. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é estabelecer em qual altura e qual largura a gente vai estar trabalhando. Esses tamanhos são totalmente arbitrários, eu que escolhi eles. Então vou colocar aqui a primeira variável, que é a largura da tela. Vou atribuir um valor para ela e vou fazer o mesmo para a altura. Deixar eles como constantes, porque esses valores eles não vão mudar, eles vão ser os mesmos durante toda a execução ali da aplicação, então não tem por que deixar eles como variáveis, vamos deixar eles como constantes mesmo. Vamos criar também uma flag ali que vai indicar se o jogo está rodando ou não. Então vamos deixar ela iniciando como true. A gente vai precisar também de mais uma constante, que vai ser o caractere que vai representar a serpente ali na tela. Então a gente vai estar trabalhando como a serpente inteira sendo um caractere só. Você pode escolher o caractere que você quiser. Eu vou escolher esse quadrado ali,
Se você também for escolher esse quadrado, vai ter que pesquisar na internet ali, copiar o quadrado e colocar ali dentro do código, da mesma forma que eu fiz. E depois a gente vai ter que começar a criar a nossa lista de coordenadas. Essa lista de coordenadas ela vai conter todas as partes da serpente e onde ela está na tela, para a gente poder se guiar. A gente vai utilizar ali para várias coisas essa lista. A gente vai colocar ali inicialmente as posições da serpente, depois a gente vai utilizar ela mais futuramente para detectar a colisão, se a próxima coordenada já contém ou não uma serpente ali em tela. Então essa lista é bastante importante aí na aplicação. Vamos criar também uma variável direção ali que vai indicar a direção que a serpente está indo. Vamos iniciar ela já como direita, porque os jogos geralmente iniciam com a serpente indo para a direita. Vamos colocar também um placar que inicia em 0, mas a gente vai acrescentando à medida que que a serpente vai se alimentando. Ou também dá para colocar, como alguns jogos de serpente colocam, de acordo com a quantidade de movimentos que ele conseguiu fazer. Mas para esse jogo provavelmente vamos estar colocando como quantidade de comidas que ele conseguiu atingir ali durante a partida. Vamos criar também uma variável random para que a gente consiga fazer esse sorteio depois de tudo que é sorteado no jogo. Tanto a posição da comida, quanto talvez ali um placar que seja um valor fixo mais alguma pontuação randômica. Vamos criar também a parte mais importante ali, que é a nossa variável de tela, que vai ser um array bidimensional de string. Ele vai conter tudo que tem em tela, então o tamanho dele vai ser a largura da tela e a altura da tela. E vamos criar um método de iniciar jogo. O iniciar o jogo em si ele vai englobar todo o nosso jogo ali, todos os passos que são necessários para o nosso jogo. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar a serpente na lista de coordenadas que a gente criou. Então vamos criar um método para criar essa serpente. Vamos ter que colocar também um método para criar a comida, esse que vai sortear a posição da comida. Criar um método também para ler as teclas, para saber para qual direção o usuário está querendo que ela se mova. Então criamos ali os métodos vazios. Vamos colocar então também uma estrutura de repetição ali enquanto o jogo está rodando, que a gente deve saber que deve executar determinada ação durante aquele período ali que o jogo está rodando. Durante esse período a gente vai ter que transladar a cobra, que é basicamente fazer ela andar, e vai ter que renderizar na tela. Vamos colocar também aqui um sleep na aplicação para que ele não precise renderizar de acordo com a velocidade de cada computador, né? Deixamos o tempo fixo ali de 50. E criamos também o fim do jogo, que vai indicar ali a pontuação e uma mensagenzinha que a gente vai colocar customizada mais para frente. Então vamos começar criando o método ali de criar cobra. Basicamente, como eu tinha comentado com vocês, a gente vai utilizar aquela lista que a gente criou anteriormente com as posições da cobra e vamos colocar ali, inicializar essa lista com os valores ali que a gente quer colocar. Eu escolhi basicamente essas coordenadas para ser as coordenadas iniciais onde vai estar a serpente, mas você pode escolher qualquer posição que você quiser. A gente vai precisar também de um método que atualiza a posição da cobra ali na tela, então já vou criar esse método aqui. Basicamente, o nosso método de atualizar a posição da cobra, ele vai ter a atribuição de
varrer todos os itens lá da tela, da nossa variável tela, e colocar a cobra na posição correta da tela. Então a gente vai ter que fazer uma estrutura de repetição que passe por todos os itens da tela e também verificar então se a posição deve conter um caractere correspondente à serpente. Basicamente nós criamos ali agora uma variável que ela vai indicar se essa posição deve conter um item de serpente ali na tela. Para a gente verificar se deve ou não conter esse item na tela, a gente vai recorrer à nossa variável de coordenadas e verificar nela se alguma daquelas coordenadas, algum de objeto daquelas coordenadas que a gente tem ali dentro, existe para a posição L e A atual. Se dentro da nossa estrutura ali de lista tiver um item de cobra que esteja naquelas posições, então a tela deve conter um caractere de cobra naquela posição. Se a tela não deveria conter um caractere de cobra para esta posição, então a gente tem que limpar ela. Então basicamente isso que esses dois ifs vão fazer. O próximo método que a gente vai implementar é o de criar a comida da cobra. Como eu comentei para vocês anteriormente, a comida da cobra inicia em um lugar aleatório e após a serpente colidir, ele vai criar em outro lugar aleatório, e essa é basicamente a regra. Então a gente vai utilizar aquela outra variável que a gente criou lá em cima anteriormente, que é o random, e vamos criar aqui dois itens, uma posição aleatória x e uma posição aleatória em y. Só que existe um problema, a gente não pode criar a comida numa posição onde esteja a serpente. A gente só pode criar a comida numa posição que esteja vazia ou nula. Então a gente vai ter que criar aqui outra estrutura de repetição. Vamos sortear um número em x, então colocamos ali o random.next para sortear entre 0 e a largura da tela. E criamos também ali um aleatório y, que também vai receber um sorteio entre 0 e a altura da tela. E esse processo ele vai se repetir enquanto a gente não achou uma posição que seja viável de colocar essa comida. Então o nosso critério vai ser basicamente esse que eu comentei com vocês, que é pegar a posição da tela em x e y e verificar se ela está nula ou vazia. Se ela tiver, tudo certo, mas se não tiver, aí a gente vai ter que repetir esse processo de sortear novamente. E caso esteja nulo ou vazio, a gente simplesmente pode colocar ali o caractere que a gente atribuiu para ser a nossa comida da cobra. O próximo método que a gente vai implementar é o método de ler as teclas. Esse método exige um pouquinho de background, de programação, porque a gente vai ter que separar a nossa aplicação em duas threads. Seriam basicamente dois itens que vão estar ocorrendo ao mesmo tempo. Uma coisa que vai estar acontecendo é o jogo e a outra é a leitura de teclas. Então a gente vai startar essa thread que eu comentei com vocês. Vamos criar ali a thread e criar um método de ler a ação da tecla. E vamos deixar ele iniciado aqui dentro. Para a implementação do método de ler a ação da tecla, a gente vai colocar também uma estrutura de repetição, porque ele tem que ficar rodando enquanto o jogo está rodando. Então, autoexplicativo, né? Enquanto o jogo está rodando. Enquanto o jogo está rodando, nós vamos ler a tecla que o usuário está pressionando. E aqui nós vamos fazer os nossos ifs. Se a tecla for para cima, a serpente tem que se mover para cima. Para baixo, a mesma coisa. E para os lados, da mesma forma. Só que tem um porém. Quando a serpente está indo para a direita, o usuário não pode simplesmente apertar para a esquerda.
Ele não é permitido que ele faça isso, ele deve ir para cima, para baixo e depois ir para a esquerda. Então essas regras a gente vai ter que colocar também no código. Então, se a tecla for para cima e a direção não for para baixo, então ele pode ir para cima. Então a gente altera o valor da direção. Da mesma forma para baixo. Se o usuário pressionar a tecla para baixo e a direção não for para cima, então ele pode ir para baixo. E a mesma lógica a gente vai utilizar nos próximos ifs. Então já temos ali basicamente os 3 métodos iniciais que a gente precisava. Agora a gente vai fazer os métodos efetivamente de jogo, que são o de transladar a serpente e o de renderizar. Mas ainda temos um aqui embaixo que é o de fim do jogo, então vamos implementar o fim do jogo. O fim do jogo vai ser bem simples, ele simplesmente vai ser um write line ali, a gente vai primeiro ter que limpar a tela do jogo, do que estava acontecendo, e vamos ter que colocar ali uma mensagem informando que o jogo acabou e colocar a pontuação também que o usuário obteve naquele jogo. O próximo método que a gente vai fazer é o método de renderizar, que é nada mais nada menos que desenhar na tela o nosso jogo. A primeira coisa que ele faz é limpar o que tinha anteriormente, e agora a gente vai ter que percorrer a nossa variável de tela, efetivamente, para desenhar cada item que tiver naquele array bidimensional, desenhar na tela como um caractere. Então a gente vai criar aqui uma variável que vai conter o texto que deve ser escrito na tela. Vamos colocar o nome dela ali de tela ser renderizada, vamos iniciar ele como um vazio. Agora a gente faz a estrutura para repetir todos os itens que tem dentro da variável tela que a gente criou lá em cima. Caso a posição atual em tela, em L e A, não seja nula ou vazia, nesse caso a gente vai ter que desenhar o caractere que está lá dentro da própria variável de tela nessas posições. Se não, a gente desenha simplesmente um espaço. Para cada linha desenhada a gente tem que acrescentar uma quebra de linha ali, porque senão a gente vai acabar desenhando tudo em uma linha só e vai ficar errado. E no final a gente simplesmente manda o console escrever toda aquela nossa variável que a gente criou ali de tela ser renderizada. Pronto, nesse momento a gente já tem a tela sendo renderizada ali na tela conforme o que tiver dentro da variável tela. Se a gente comentar o transladar cobra e dar um play, a gente já consegue visualizar a serpente e a comida ali em uma posição sorteada. E a taxa de atualização ali que a gente colocou, que é de 50. Ó, rodamos de novo e a comida foi para outro lugar. Beleza, tudo funcionando direitinho. Agora vamos descomentar ali o transladar cobra e vamos efetivamente implementar esse método que faltou a gente implementar. Essa é a parte mais complexa, é o que vai ter basicamente a maior parte da lógica. Então vamos para lá. Nós vamos criar uma variável que vai conter as coordenadas da cabeça da cobra. E vamos criar também outras duas variáveis para indicar x e y do último item da cobra. Por quê? É importante que a gente saiba onde está a cabeça para saber para onde ela deve se mexer de acordo com a direção. E também precisamos saber onde está o último item dela, porque o último item deve acompanhar o penúltimo item. Ele deve ser
a posição onde estava o outro, e assim sucessivamente. Vamos criar ali uma estrutura de repetição ali de acordo com as coordenadas, com a quantidade de coordenadas. Então a gente vai pegar as coordenadas atuais ali da iteração, pegar o x e o y delas e colocar de acordo com qual seria a próxima. Por que não na posição 0? Esse nosso for ali a gente percorre todos menos a posição 0. Porque a posição 0 é o que a gente considera como a cabeça da cobra. Então, a cabeça da cobra é o que vai indicar qual que é a próxima direção. Então, a gente não precisa percorrer. A gente percorre com que todo o corpo sempre substitua a próxima posição, sempre seja a do corpo anterior, porém a da cabeça da cobra vai ser de acordo com a direção. Então, é isso que a gente vai verificar agora. Qual que é a direção que a gente deve colocar a cabeça da cobra. Então, se a direção for à direita, conforme eu comentei lá no início do vídeo, a gente deve acrescentar 1 em x. Só que também tem o caso da serpente estar lá na última posição da nossa tela. Nesse caso, a gente vai fazer com que a serpente seja escrita de novo lá na posição 0, para que ela consiga dar aquele efeito de atravessar a tela e iniciar no outro lado. Então a gente verifica também, se a posição em x ela for maior do que a nossa largura estabelecida, então a gente deve colocar que a cobra inicia lá em 0 de novo. A mesma lógica a gente vai aplicando para as outras direções também. Caso a direção que a gente esteja indo é para a esquerda, então a gente diminui 1 e se estivermos no 0, então a cabeça ela tem que iniciar lá do outro lado da aplicação. A mesma lógica a gente vai aplicar para as demais direções. Então, se a direção for à esquerda, conforme eu comentei com vocês lá no início do vídeo, a gente deve diminuir 1 em x para a cabeça, e caso o x ele já esteja sendo menor que 0, então a gente volta a desenhar ela lá no máximo do tamanho da tela. Fazemos também para cima e para baixo a mesma lógica. Para irmos para cima, a gente diminui em y, verifica de novo a altura, para atribuir aquela lógica. E deixamos pronto ali a nossa lógica de transladar a serpente. O que nós vamos precisar fazer também? A gente precisa verificar se a próxima casa onde a cabeça da serpente vai ser desenhada, ela contém uma comida, ou se ela contém talvez a própria serpente. Nesse caso a gente encerra o jogo.
Vamos fazer aqui a lógica da comida. Se a nossa tela, na posição X e Y, que vai ser desenhado a cabeça, contém o nosso caractere escolhido para ser a comida, então nesse caso a gente vai adicionar ao placar um valor aleatório ali, eu coloquei entre 1 e 10, e também vamos ter que colocar um novo corpo ali para a serpente para dar a impressão que ela está aumentando. E também vamos precisar aumentar o corpo da serpente. Adicionamos ali então a nossa lista de coordenadas ali da serpente, uma nova coordenada, basicamente onde estava o Y e o X do rabo da cobra. Ali eu coloquei 2 vezes a coordenada Y, mas depois a gente corrige mais pra frente ali. Ali eu coloquei 2 vezes a coordenada Y, mas o certo seria uma para X e uma para Y. Depois, mais para frente, a gente corrige essa situação. A gente vai precisar fazer também com que, caso o próximo lugar que a gente vai desenhar a cabeça da serpente seja um lugar que já tem serpente, vamos precisar encerrar o jogo. Então, nesse caso, a gente coloca que o jogo já não está mais rodando e saímos. Fora isso, também a gente precisa atualizar a posição da serpente, então já colocamos ali o nosso método que vai atualizar ali na tela, de acordo com a nossa variável de coordenadas, atualizar a tela onde deveria desenhar a serpente. E vamos ter que fazer algumas correções. Nesse nosso método aqui de transladar a serpente, faltou tirar um ali do count das coordenadas, porque o tamanho do array nunca é igual ao último índice dele. Então a gente tira um ali para consertar. Outra coisa que vamos precisar corrigir é que ali no momento que a gente cria a serpente, a gente está colocando 7, 8 e 9. Porém, quando iniciamos a aplicação, a cabeça da serpente sempre tem que estar na posição mais avançada, porque senão ele vai achar que ele acabou de colidir com a própria serpente. Então já atualizamos ali também. Agora vamos testar as teclas. A gente testa para cima, para baixo. Vamos ver se toda a movimentação está funcionando. A gente achou um erro ali. Agora vamos verificar se a nossa lógica está correta. Quando a direção é para cima, a cabeça tem que diminuir em Y. Quando a direção é para cima, a gente tem que diminuir 1 em Y. Quando a direção é para baixo, a gente deve aumentar 1 em Y. Vamos ver o que está errado. Basicamente a nossa condição ali, se a cabeça em Y for maior que a altura da tela menos 1. E nós estamos fazendo a comparação ali com a própria altura da cabeça. Então esse era o nosso erro de lógica ali. Agora podemos testar novamente. Beleza. Todas as movimentações estão funcionando direitinho. Beleza, agora a gente pode testar o jogo direitinho. Vamos testar aqui o final do jogo. Beleza, pontuação 40. Faltou só corrigir aquele item que eu comentei com vocês anteriormente. De ter colocado para iniciar a nova coordenada sendo Y e Y. Precisava ser X e Y. Então atualizamos aquilo ali e podemos rodar novamente. E tudo certo. Vou estar disponibilizando esse código lá no GitHub, como eu sempre faço. Então se você quiser ver os próximos tutoriais ou aprender outras coisas ali a respeito do C# e outras linguagens que eu vou estar postando no futuro, você pode deixar aí o seu like para apoiar, se inscrever no canal. E é isso aí, pessoal, até a próxima. Fui!